Queridos, graça e paz, eu sou Felipe Santana, host do Propheticast. Nós estamos hoje no segundo episódio desse programa que está abençoando tantas e tantas pessoas. E como no primeiro episódio, hoje é o segundo episódio do Conhecendo os Apresentadores. E hoje eu estou aqui com ele, pastor David Oliveira, host desse podcast. Seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Tenho certeza que hoje vai ser um dia que vai te abençoar muito, que esse programa vai falar com a sua alma. Então assista, não perca, fica aqui até o final. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal, deixa aqui o seu like nesse vídeo para que o YouTube mande ele para mais pessoas e que mais vidas de fato sejam abençoadas. E se você não ouviu o primeiro episódio deste programa, volte um episódio aqui, escuta lá, porque tenho certeza que vai falar com você. Lembrando, se você quiser ser um patrocinador deste programa, você pode ser um patrocinador. Entre em contato com a gente pelo nosso Instagram. Lá vai ter um formulário que você pode preencher. Alguma das pessoas da nossa equipe vai falar contigo e você pode aparecer aqui em todos os nossos programas divulgando seu produto, sua loja, sua marca, enfim. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Fechado? Então, vamos lá, programa de hoje. Pastor David Oliveira, ele é pastor na Missão Mundial Graça e Paz, formado em teologia pelos seminários Batista do Sul, Metodista Livre e Metodista Wesleyano, com ênfase em administração, liderança e ministério. Ele é o fundador do Rema Global, uma plataforma apostólica para-eclesiástica focada em discipulado, pregação, com ênfase em liderança. Ele é pregador há mais de 10 anos e tem sido uma grande voz para a nossa geração. Pastor David, seja muito bem-vindo, seja bendita a minha geração por ter você. É um prazer te receber aqui, host do nosso podcast. Graça e paz, Felipe. Muito feliz de dividir esse momento, esse espaço e esse sonho com você. Deus abençoe. Gente, eu sei que você já conhece o pastor David como um grande discipulador, um grande pregador, mas hoje eu queria explorar um pouquinho mais da sua história, para o pessoal conhecer quem de fato é você. Fala pra gente de onde você veio, você vem de uma família cristã, quando você se converteu, conta pra gente. Quando já nascido, minha mãe servia a Deus há uns 10 anos mais ou menos já. Eu sou neto de pastor da ATSA, né? Meu avô foi pastor presidente de campo. E quando eu nasci, os meus pais me deram uma educação cristã, muito pautada na palavra, indo para a igreja com os meus pais muito novo. E minha mãe me levava, eu com 2, 3 anos de idade, para conferências de avivamento, culto profético. Minha mãe conta uma história muito legal que quando eu tinha 2 anos de idade, ela me colocou num carrinho e a gente foi correr atrás de trio elétrico na Marcha para Jesus. Meu pai amado. Então eu vivi, né, a minha infância na casa do Senhor todos os dias. Eu era muito acostumado a estar na igreja. Eu perturbava minha mãe, vamos pro culto, vamos pra igreja. E eu tive a oportunidade de nascer num lar estruturado, cristão, com valores muito bem pré-estabelecidos. Isso é muito bacana, eu gosto de conversar com pessoas que nasceram dentro de um contexto cristão, porque eu percebo que nem todas as pessoas que nasceram dentro de um contexto cristão crescem de fato como cristão. Você sempre viveu uma vida de fato entendendo ali o que era a igreja nesse contexto, ou teve algum momento que você teve um encontro com Deus? Quando você considera isso? Desde muito novo, minha mãe já tinha me explicado toda a base fundamental que eu tive. Eu digo que meu primeiro seminário teológico foi a minha mãe. Minha mãe me explicou a questão da palavra, a questão vida de oração, jejum, o dízimo. Ela já tinha me explicado tudo isso. Então, quando eu comecei a ir para a igreja não me deu muitas bases fundamentais. A igreja foi extensão do que eu já tinha aprendido na minha casa. Meu Deus. E desde criança minha mãe me ensinava a orar, me colocava de joelho para orar junto com ela. Nós assistíamos programas de TV cristão. E minha mãe fala que eu não fui uma criança muito normal, porque enquanto a galera estava assistindo Teletubbies, eu estava assistindo Escola de Profetas no canal da Igreja Renascer em Cristo, e aprendendo. E depois eu ia replicar o que eu estava ouvindo, eu queria colocar a mão na cabeça do povo para orar. E a minha infância, eu queria muito pregar, eu queria muito estar na igreja, eu queria juntar meus primos para fazer culto dentro de casa, e a gente ficava pulando e gritando dentro de casa, bem coisa de criança mesmo. E então você já cresceu dentro desse contexto de fé, de vida com Deus. E quando você foi batizado com o Espírito Santo? Eu sei que muito novo ainda, né? Eu tinha 8 anos, eu estava num culto
na nossa igreja, Missão Mundial Graça e Paz, e eu ouvi o maior profeta que eu já tinha ouvido na minha vida ministrando, Bispo Paulo Moura. E eu lembro que a mensagem que ele estava ministrando era naquele texto, e não havendo profecia, o povo se corrompe. E quando ele ministrou a palavra, eu tive 2 starts na minha vida. Foi naquele dia que eu falei, eu vou ser um pregador. Legal. Depois que eu ouvi ele pregando, não, é isso que eu quero para minha vida, eu vou pregar, esse é o meu chamado. E eu falei, mas primeiro eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. E eu comecei a buscar, a saber, a entender o que era o batismo com o Espírito Santo. E minha mãe tinha me falado, ela falou, ó, não tem uma fórmula. Tem gente que é batizada com o Espírito Santo orando, tem gente que é batizada com o Espírito Santo no momento de louvor, na hora da palavra, ou quando alguém põe as mãos sobre ela e ministra o batismo com o Espírito Santo. E isso nasceu de dentro de você ou veio de algum lugar esse desejo de eu preciso ser batizado com o Espírito Santo para ser um pregador? Porque comigo, por exemplo, foi o contrário. Eu comecei a pregar, tempos depois fui batizado com o Espírito Santo. Eu acho que não é a questão da inversão dos papéis, é porque eu não comecei a pregar. Eu acho que se eu tivesse começado a pregar, isso aconteceria depois. Mas como eu não tive o contato com a pregação, eu acho que para mim, primeiro era ser batizado com o Espírito Santo. E minha mãe falou, ora. E eu fiquei 1 mês orando, Felipe, foi 1 mês. E eu me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, e nada. Falei, eu tô fazendo alguma coisa errada. Falei, vou ler a Bíblia, vou ler a palavra, 8 anos de idade, aprendendo a ler. E hoje, glória a Deus que a gente tem NTLH, NVI, NVT, mas na minha época não tinha. Quando eu era criança era versão arcaica mesmo, bem prosaico. As primeiras, né? João Ferreira de Almeida. Livra-loei, engrandecer-loei, poloei. Eu perguntava, mãe, já tá em línguas? Ela falava, não, filho, não tá em línguas. Aí eu comecei a orar e ler a Bíblia e nada. Tava assistindo TV no canal da Igreja Renascer em Cristo. Apóstolo Estevão Hernandes falando sobre jejum. Falei, descobri o segredo, eu vou jejuar. Faltou isso. Vou jejuar. Matei. Ia jejuar. Na minha cabeça, funcionava assim. Eu ia dormir, eu falava, Senhor, eu estou apresentando meu jejum. 10 horas depois, quando eu acordava, Senhor, eu estou entregando meu jejum. Para mim, funcionava assim. Esse é o que eu faço. Para mim, funcionava assim. Essa era a minha rotina de jejum. E orando, lendo a Bíblia, jejuando, nada. Fui para um culto de domingo, nosso bispo ministrou uma palavra, e parece que naquele dia, o culto foi totalmente para mim. Com 8 anos de idade, eu já tinha uma maturidade para entender a palavra. Eu entendi a palavra, nos termos que ele usava, de forma profética, eu tinha o discernimento do texto que ele estava lendo. Sabe, não era aquela criança que está no culto e a palavra entra para o ouvido e sai pelo outro. Não, eu absorvi a palavra e ele estava falando sobre o mover do Espírito Santo, aí ele chamou. Falou, você que quer receber algo novo de Deus, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, sai do seu lugar e vem aqui pra frente. Você já foi na nossa igreja? Meus pais e eu estávamos sentados lá em cima da galeria, eu soltei na mão da minha mãe e eu fui correndo lá pra baixo. Mas eu fui correndo pra beira do altar. Quando eu cheguei na beira do altar, eu parei e fiquei, é hoje. E ele começou a colocar a mão nas pessoas, a gente sendo batizado com o Espírito Santo, e o mover dentro da igreja, e gente caindo no chão. Ele só não colocou a mão em mim. Meu pai. Todo mundo menos eu. Felipe, eu voltei para minha casa extremamente frustrado, triste. No outro dia, segunda-feira, eu acordei, falei, hoje eu só vou sair dessa casa quando for batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que eu estava de férias, não ia pro colégio, e acordei de manhã, comecei a orar, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E nada. Meu primo subiu, falou, deixa eu descer para jogar Super Nintendo. Irmão, minha geração agora nem sabe o que é um Super Nintendo. Falei, não, porque hoje eu vou ser batizado com o Espírito Santo. E orava, e outro primo, David, vamos descer pra jogar bola? Não, porque hoje eu vou ser batizado com o Espírito Santo. E eu corria pela casa, e eu subia em cima da minha cama, e eu pulava, e eu me jogava no chão, e minha mãe na cozinha fazendo o almoço. Chegou um momento que minha mãe entrou no meu quarto, ela começou a me chacoalhar, ela falou, respira, você tá ficando roxo, menino, para! Falei, que foi, mãe? Ela falou, tem meia hora que eu tô escutando você na cozinha. Meu Deus Deus tinha me batizado com o Espírito Santo, e eu não tinha percebido. Meu pai amado. Foi o dia mais incrível da minha vida. Foi a experiência mais, ao mesmo tempo, a mais assustadora e a mais profunda que eu já tive com Deus. Para você estava orando, pedindo, e a sua mãe já ouvia você orando em línguas. Uhum. Meu Deus. E eu queria tratar um assunto sobre isso, já que a gente está falando de batismo com o Espírito Santo.
Porque hoje nós colocamos tudo no mesmo saco, né? O batismo com o Espírito Santo como falar em línguas. E as pessoas têm a ideia de que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Só que não necessariamente as duas coisas estão juntas. Explica para o pessoal que está ouvindo, talvez não conhece o que é batismo com o Espírito Santo, o que de fato é batismo com o Espírito Santo. A teologia pentecostal organizou um documento teológico muito bem centrado, muito bem escrito, por sinal, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Embora a Bíblia em si não diga isso, é uma questão de inferência teológica. Porque em Atos 2 desceu o Espírito Santo e falaram em línguas, a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. O que não está de todo errado, porque só pode fluir nos dons do Espírito Santo quem é batizado com o Espírito Santo. Só que existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, receberam esse poderoso mover do Espírito e não evidenciaram isso ainda pelo falar em outras línguas. Eu conheço pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, você vê o Espírito Santo na vida dela, ela profetiza, mas não ora em línguas. Até porque orar em línguas é um dom, assim como os outros. Não exatamente. Só pode ter um e não pode ter o outro. Felipe, o Espírito Santo é para todo mundo? Sim. Mas dom é para todo mundo? Não. É aí que mora o problema. Pessoas que acham que só porque ela não evidencia aquele dom, ela não tem o Espírito Santo. Embora a Bíblia diga que a função do Espírito Santo é nos lembrar de 3 coisas. Quais são? O pecado, a justiça e o juízo. Uma pessoa que ela já foi convencida do que é pecado, justiça e juízo, ela já está cheia do Espírito Santo. O falar em línguas é um plus, é um a mais que o Espírito Santo pode te dar. Sem contar que tem outra coisa, né? Como eu posso dizer que uma pessoa que evidencia todos os frutos do Espírito Santo, como eu posso dizer que essa pessoa não é batizada com o Espírito Santo? Porque não evidenciou um dom. Porque não fala em línguas. Então a pessoa, ela ama o seu próximo, ela cuida do órfão, da viúva, do necessitado, ela é longânima, ela é paciente. Aí porque ela não ora em línguas, ela não é batizada com o Espírito Santo. Não faz o menor sentido, do né? que a Bíblia de fato Exatamente. Diz. E a partir desse momento, como foi sua caminhada com Deus? Mudou alguma coisa? Está batizado com o Espírito Santo? O que mudou daí pra frente? O meu pai, ele tinha se afastado. Ele não estava mais na igreja. E filho de pastor. E eu falava, mas por que o pai não vai pra igreja com a gente? Ela, porque ele não quer ir. O que eu posso fazer? Ora. Eu lembro que eu tava na igreja e foi... Sua mãe foi uma professora de oração. Quero se batizar com o Espírito Santo. Ora. Seu pai. Ora. Quero um brinquedo novo. Ora. Minha mãe era a única mãe que não falava, na volta a gente compra. Ela falava, ora pra ver o que acontece. Vamos orar. E minha mãe, uma mulher sempre muito de oração. Oramos durante anos para que meu pai voltasse pra igreja com a gente. E eu lembro que eu estava na escolinha da igreja, no departamento Kids. E a tia tava falando sobre oferta, voto, sacrifício, na escolinha. Eu falei... Usada por Deus essa tia. É isso. Eu criança, peguei um envelope. Eu acho que naquela época eu tinha ganhado de presente de aniversário, acho que R$50. E... Hoje vale uns 4.000 e... entendeu? Quando eu era criança, R$50 você fazia muita coisa, né? E eu peguei aquele dinheiro todo e minha mãe falou, mas tudo? Eu falei, tudo. E você não vai guardar nada? Nada. Coloquei no envelope e eu escrevi, o meu pai vai voltar para a igreja com a gente. Eu não sei, eu creio que foi um mover de Deus, mas tem muito do lado emocional do meu pai. Quando minha mãe contou pro meu pai o que eu tinha feito, ele falou, preciso voltar para a igreja. Meu Deus. E foi a partir daquele momento que meu pai voltou para a igreja com a gente. E tá firme até hoje. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. E depois disso, como foi a sua vida? Agora sua família estava toda na igreja? Vocês congregavam no mesmo lugar? Nessa época vocês já eram da Missão Mundial Graça e Paz? Eu e os meus pais, nós íamos bastante na Missão Mundial Graça e Paz. Num período, quando meu pai ficou sem carro, a gente optou por ir para uma igreja mais perto de casa, por essa distância, né? Porque é longe da nossa casa. Não longe, mas naquela época mais complicado de pegar ônibus, não tinha metrô ainda naquela época. E não sou tão velho, você tá tentando descobrir quantos anos eu tenho, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas é coisa de uns 10, 12 anos atrás. E a gente buscou outra igreja, ficamos nessa outra igreja um tempo, só que era uma igreja um pouquinho mais devagar. Entendeu? A igreja muito boa, mas ela era um pouquinho mais devagar do que eu estava acostumado. Então, quando eu tive uma certa independência, eu digo independência porque minha mãe nunca me prendeu. Contrário dos meus irmãos, que nasceram num contexto que os meus pais não estavam na igreja, os meus irmãos aprontavam muito. Então, eles iam pra festa, pra balada e tal. Eu, com
12 anos de idade, quando eu comecei a cantar corinho. Gente, eu vou falar uma coisa reveladora aqui. Mas o David, antes de ser pregador, ele era conhecido por ser cantor de corinho de fogo. Jesus de Nazaré. Viajou São Paulo, fora de São Paulo, com pandeiro, um sonho e os corinhos. E unção. E a gente ia pra muita vigília, monte, congresso, conferência, e eu cantava corinho, com 12 anos. Minha mãe já vai, sabe? E aí eu, minha tia me levava muito pra igreja, e ia cantar corinho nos lugares e tal. Ainda não tinha me despertado pra esse lado da palavra, então minha mãe nunca me prendeu. Aí eu precisava achar uma igreja que tivesse a mesma vibe que eu estava naquele momento, que fluísse no ritmo que eu estava fluindo. E eu fui para o ministério junto com as minhas primas, meus primos, a gente foi para esse lugar, fiquei lá durante muito tempo, foi onde eu aprendi muita coisa, foi uma igreja onde eu me desenvolvi, foi a igreja onde Deus me deu o sonho, a missão e a visão do Rema. Foi uma igreja que eu tive muita liberdade para trabalhar, foi uma igreja que, muito novo, eu tomei conta de congregação, foi uma igreja onde eu fui líder de jovens, foi a igreja onde eu fui ordenado evangelista, foi a igreja onde eu conheci a maioria das pessoas que eu conheço hoje, pessoas que foram de vital importância para somar comigo na empreitada que Deus estava me dando. O Moisés, que hoje é meu maestro, o Luiz Felipe, que é o vice-presidente do Rema Global, diretor de uma das escolas de discípulos, a Thalita, que é também líder da escola de discípulos do Rema. Então, muita gente que hoje me ajuda demais, eu conheci nesse ministério, que eu congreguei na segunda vez que nós mudamos de igreja. Duas coisas. Primeiro, como foi essa transição de você de cantor de corinho para pregador? Como foi que isso nasceu no seu coração? Eu via que eu ficava muito sem voz. Porque, de verdade, cantar corinho demanda de um esforço sacrificial. E eu comecei a prestar mais atenção na palavra. Não que antes eu não prestasse, mas eu comecei a ter um olhar diferente para a palavra. Eu achava incrível ver esses homens de Deus ministrando, e pelo fato de eu ser muito pentecostal, eu não conseguia escutar uma pregação pentecostal. Pelo fato de eu ser muito pentecostal, eu preferia escutar alguém que pregava mais calmo. Sim. Porque eu absorvia o conhecimento, não é? Embora eu não seja auditivo, eu sou sinestésico, eu aprendo mais do que eu estou vivendo, do que aquilo que eu leio ou escuto, ou vejo, né? Como é o caso de uma pessoa que ela é de aprendizado visual, eu comecei a ouvir essas pessoas mais calmas e eu pegava pérolas de sabedoria. Eu falava, meu Deus, essa frase é incrível. E eu comecei a ler o livro desses homens, e eu comecei a fazer anotações. Aí eu ia pregar as mensagens que eu absorvia deles, só que de forma pentecostal. Eu pegava uma mensagem bem calminha, e eu jogava pimenta do reino, e eu ia pregando de outra forma. E foi quando eu tive esse contato com a teologia pentecostal, com a teologia em si, e quando eu falei, não, se é para pregar, vamos fazer o negócio direito. Não, inclusive você fez 2 seminários teológicos, né? 3. Você terminou um e começou outro? Como é que você fez? Não, eu fiz 2 ao mesmo tempo. Simultaneamente? Simultaneamente. Misericórdia. Porque os meninos, eles queriam colecionar diploma. Eu não aconselho fazer isso. A gente tinha concluído o primeiro seminário, falou, vamos fazer outro? Vamos. Só que estavam 2 seminários, abriram processo seletivo. Ele falou, vamos fazer os 2. Porque eram 2 dias em um, 2 dias no outro, e deu para conciliar e terminamos os 2 cursos ao mesmo tempo. Legal. Que foi do seminário metodista e do seminário metodista wesleyano, lá em Pinheiros e Campo Belo, respectivamente. E começamos a estudar tudo muito junto, e o bom de você fazer esse seminário com amigo é porque ele te incentiva aí também. Assim, eu não quero ir, mas você vai, porque eu tô indo. Entendeu? E foi muito bom. E quando eu comecei a pregar com os meus 14 para 15 anos de idade, mais velho que você, se eu não me engano. Você começou com 11 anos, 11 para 12 anos. Quando eu comecei a pregar, não tinha ainda a base teológica, né? Aí eu comecei a pregar, eu me resguardava muito de falar besteira. Então eu não ia além das 4 linhas do texto. Eu não usava fonte extra-bíblica. Eu lembro que você contou no outro podcast que você lia e falava o óbvio. Exatamente. Você lia e falava só o que estava escrito no texto. Eu, no máximo, eu assistia um desenho bíblico da Record para ter alguma referência de como está acontecendo a história. O Luiz Felipe, ele me zoa muito por causa disso, porque antes de eu pregar uma palavra, eu assisti um desenho bíblico da Record para ver se era aquilo mesmo que estava acontecendo, para ter mais ou menos um parâmetro de como foi a história. Então, com 16 para 17 anos de idade, eu embarquei nessa de fazer teologia, falei, não, agora eu vou falar algo porque eu estudei.
algumas pessoas, elas perguntam para mim por que eu cito tanta fonte quando eu tô pregando, não para mostrar que eu sei mais do que as outras, mas para dizer que o que eu tô falando eu estudei, eu não tô tirando da minha cabeça, para que a pessoa tenha um lugar para consultar. Porque a gente vê muitos pregadores que vão pro altar e pregam uma mensagem mirabolante. Tanto que tem um negócio legal, né, que tem o Flávio Josefo, Sim. que toda frase que alguém fale não sabe de onde veio, Flávio Josefo. Se não é de Flávio Josefo, é de Eusébio de Cesareia, e eles nunca falaram isso. Exatamente. E a gente até brinca, tem aquele negócio do tá na Bíblia, tá amarrado, porque a pessoa, ela fala, não, porque a Bíblia diz, mas ela não cita fonte, ela não cita texto, segundo teólogo tal, e você vai ver essa frase nem é atribuída a ele. Então, por esse resguardo de não falar besteira em cima do altar, que eu foquei muito no estudo, eu comecei a comprar muito livro, eu comecei a ler muitos livros para comparar, não é? Eu vejo uma dificuldade muito grande dos pregadores que nós conhecemos, a de ler algo além da Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, é claro, só que regras de interpretação, para montar um sermão, comentários bíblicos. Ora, a gente sabe que Davi escreveu os Salmos. Quantos Salmos? A gente sabe que o povo foi cativo. Foi levado cativo por quê? A gente sabe que Moisés trouxe 10 pragas, mas qual é o significado de cada uma das 10 pragas? Então, só o que está no texto bíblico não é o suficiente para a gente conseguir montar um sermão. A gente precisa de algo que está do lado de fora para nos ajudar a compreender o que está do lado de dentro. Exato, porque senão a gente fica refém da nossa própria interpretação. Exatamente. E é desse lugar, inclusive, que nascem as heresias. Porque se você não entende para quem aquele texto foi direcionado, quando foi escrito, em qual contexto ele estava inserido, você não entende de fato o que aquele texto significa. O Douglas Gonçalves ele falou uma coisa que eu acho maravilhosa, que ele disse que uma das regras mais importantes para a interpretação da Bíblia é que se aquilo que você leu não serviu para o que aquela pessoa, para quem foi escrito naquela época, não serve para você. Uhum. Então, por exemplo, você quer fazer uma aplicação de um texto. Se essa aplicação não serve para aquela pessoa daquele tempo para qual aquele texto foi escrito, então não serve para você. Porque o texto não está dizendo o que você quer que ele diga. Eu aprendi no seminário que toda a Bíblia é palavra de Deus. Nem toda palavra de Deus é regra. E nem toda regra é para a igreja. Tem algo que é específico para nós, tem algo que era específico para outro povo, tem algo que era específico para uma outra nação, igual as passagens da Bíblia, principalmente em Isaías, Ezequiel, Zacarias, que são palavras de juízo contra as outras nações, eram para nações daquela época. Algumas dá para se aplicar para o que nós estamos vendo hoje, outras não. Tudo tem que ser contextual, né? É só você pegar, por exemplo, Paulo exorta a Timóteo sobre os problemas que aconteciam na igreja de Éfeso. Presbíteros alcoólatras, jovens viúvas que compravam roupas caras para se amostrar na igreja. Nem um pouco perto do que a gente está vivendo. Tem absolutamente nada a ver com os dias atuais. E dentre os problemas da igreja de Éfeso eram mulheres despreparadas que ensinavam falsas doutrinas. Aí Paulo exorta a Timóteo para que as mulheres não ensinem, porque as mulheres está se referindo a mulheres despreparadas que ensinavam falsas doutrinas. Uhum. Aí as pessoas pegam esse versículo sem entender o contexto para quem foi escrito, quando foi escrito. E o porquê foi escrito. E por que foi escrito, e falam que mulheres não podem ensinar, que não tem absolutamente nada a ver. Nenhum sentido. E isso é muito perigoso, porque é o que a gente estava conversando esses dias, inclusive, numa mesa só nossa, né? Que quando o pregador ele começa a pregar, ele está no campo do óbvio. Uhum. Então ele lê o texto. Gente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que esse texto significa? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fica no campo do óbvio. Ele começa a estudar um pouco, ele pega o óbvio e ele começa a aplicar. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que significa que não vai faltar na sua casa, no seu trabalho, a comida que você precisa, a roupa que você precisa. Vai passando o tempo e aqui que mora o perigo é que o óbvio não é mais o suficiente. A aplicação não é mais suficiente. Esse cara quer achar uma coisa nova no texto. Ele quer encontrar uma coisa que ninguém nunca pregou. Algo que nunca foi dito. E aí que nascem as heresias. Ele quer, como a gente chama no nosso contexto teológico, ele quer inventar a pólvora. Exato. Em busca do extraordinário, ele acha a blasfêmia. Exatamente. Ele se torna um herege. Exato. Porque eu tive a péssima experiência de escutar um jovem pregando e a pregação dele foi fantástica. Fantástica em todos os sentidos. Fantástica de legal, fantástica de fantasiosa, fantástica de chocante, entendeu? Foi fantástica. Ele citava histórias atrás de histórias que de fato eu já tinha lido, só que não estão na Bíblia. E ele atribuía essas histórias à Bíblia. Não, porque a Bíblia diz isso, e a Bíblia não diz. Uhum. Eu já li o livro da onde ele tirou aquilo.
De fato, a história é real, só que não é inserida no contexto bíblico. Sim. E eu falei para ele, você não pode citar uma história extra-bíblica sem deixar que a igreja saiba a fonte. Que ela é porque, extra-bíblica. infelizmente, as nossas igrejas são de 70%, e eu tô jogando um número baixo, de pessoas leigas, de pessoas que o contato que elas têm com a palavra é de um devocional que chega no aplicativo do celular ou da palavra que ela escuta no culto. E é o máximo que é a ela vai grande fazer. maioria. Ela não tem aquela vida de leitura devocional da palavra, ela não procura livros para ela ler, ela não escuta outros pregadores a não ser os que ela tem na igreja dela, então ela não tem esse contato mais ávido com a palavra. Então, se alguém fala alguma coisa extraordinária que ela nunca ouviu, ela acredita. Por quê? Porque nunca ouviu e nunca leu. Sim. Porque se ela tivesse lido... E nem vai atrás para saber se é verdade ou não. Ela não procura as fontes. Entendeu? Ela não... Eu já vi isso acontecer, de eu ministrar uma palavra e no final do culto vir uma moça com um caderno falando, só repete o nome das pessoas que você falou, porque eu vou consultar. E eu com muito prazer, eu citei o nome... Não, mas é o que Paulo fala da igreja dos bereanos. Que os bereanos escutavam Paulo pregando, mas ficavam olhando para a palavra, para ver se em algum momento que Paulo está falando destoa daquilo que aprenderam. Perfeito. E algumas pessoas acham que isso é ignorância. A Bíblia fala que a gente tem que reter aquilo que é bom. Então, quando você está escutando alguém pregar, você tem que ter o seu pé atrás e não aceitar tudo de uma vez. Você vai retendo aquilo que é bom. Você confere se o que está sendo pregado condiz com a palavra. Perfeito. E como um jovem pregador, que você começou a pregar muito cedo, quais foram os desafios que você enfrentou? Que a gente está falando de alguns desafios que hoje os jovens enfrentam, né, por exemplo. E os seus pessoais, quais foram os desafios daquele tempo? No meu tempo de jovem pregador, eu sou alguns anos mais velho que você, então quando alguns bons anos. Não tantos assim. Quando eu comecei a pregar, eu estava naquele advento dos jovens pregadores. Então, quando eu comecei a pregar, haviam poucos. Então, eu tive muita agenda, porque eu era muito novo. 14, 15 anos, um jovem pregando, era raridade naquela época. Hoje em dia tá bem mais normal. E eu comecei a pregar para cima e para baixo, e o meu problema foi entender como é a igreja nos bastidores. Uma coisa é você, numa comunidade que é sua, numa igreja que você convive, outra coisa é você conhecer outras igrejas pelo lado de dentro. Sim. Foi, assim, assustador. Algumas coisas que eu vi sendo jovem. O famoso banco, pessoas sendo expulsas de ministério, às vezes até com razões até legítimas, mas eu não conhecia a igreja nesse parâmetro, num parâmetro mais, como eu posso dizer, mais técnico, entendeu? A gente conhece a igreja muito na prática, porque a gente vive isso. Só que conhecer o teórico é muito importante, do porquê se faz, o que se faz e aonde se faz. Sim. Quando jovem pregador, eu presenciei gente sendo expulsa do ministério por motivos banais. Expulso de excomungado mesmo. Expulso de, entendeu? Não na igreja onde eu fazia parte, mas por coisa besta, porque ela não enquadrava no padrão doutrinário estabelecido pela igreja, não é no estabelecido pela palavra, é no estabelecido pela igreja. Aqui nessa igreja nós não fazemos isso, então você está sendo convidado a se retirar. Eu vi isso acontecendo muito novo, e eu achei aquilo assustador para mim. Como que a gente traz pessoas para a igreja, a gente ganha essas pessoas para Jesus, pro pastor A, B ou C, líder da igreja, falar, vai embora. Entendeu? Aquilo não combinava com o que eu lia na palavra. Um Jesus que não expulsava as pessoas pela forma que chegaram. Porque o problema da nossa geração é o venha como estás e fica como quer. Sim. Não, você vem do jeito que você tá. Mas você não permanece, porque o evangelho te confronta e te transforma. Perfeito, que é o famoso Deus te aceita como você é, né? Não. Que eu acho que é uma das grandes mentiras que tem se contado em nosso tempo. Deus te aceita como você é. Deus te recebe como você está. Porque, na realidade, nem a gente mesmo sabe quem nós somos se não estivermos em Deus, né? Então, Deus te aceita como você está. Só que como você está, precisa ser transformado, para que, de fato, você encontre quem você é em Deus. E para que eu me torne aquele que Deus quer que eu seja. Perfeito. E, David, uma coisa que nós viemos conversando ao longo desses dias é que não só
pregadores, mas pessoas que têm um ministério, que vivem um ministério, principalmente o ministério profético, geralmente são provadas nas áreas em que Deus quer usá-las. Então, pessoas que serão usadas em cura são provadas com doença, pessoas que serão usadas para restaurar casas, geralmente vêm de casas destruídas, e a gente já se conhece há algum tempo, e eu sei que você viveu várias coisas na sua vida que hoje Deus te usa veementemente para curar pessoas nesse sentido, como, por exemplo, um período de depressão muito profundo. O pessoal tá te vendo hoje bonito, né, aqui. Eu lembro de te ver uma época que você pesava quantos quilos? 86. Você foi de quantos quilos para quantos De quilos? 118 para 86. Meu pai amado. Conta pra gente um pouco de como foi essa história, de onde surgiu e como você venceu isso. Uma coisa que o ministério me proporcionou, e proporciona para todos nós, é conhecer muitas pessoas, né? Quando eu era mais novo, a gente chamava de amigo. Hoje a gente mal chama de networking. Uhum. Eu conheci muitos amigos. E em determinado momento do meu ministério, eu me envolvi com uma moça e planejei meu futuro lá dela. E casar e essas coisas. Que todo mundo pensa, projeta. E algo que eu me arrependo muito era de não ter enquadrado os meus planos nos planos de Deus. Meu Deus. Porque eu quero, eu faço, eu vou e eu consigo, e eu esqueço que Deus tem um plano maior e melhor para mim. Chegou um tempo da minha vida que eu vivi em função dela. Tudo era para ela, meu tempo era para ela, eu já não tinha mais tanto tempo para ler a palavra, eu não tinha mais tanto tempo para discipular os meus discípulos, eu não tinha mais tanto tempo para montar um sermão. Na época eu trabalhava numa grande empresa, eu cheguei a supervisor dessa empresa, e eu ia do trabalho, de ficar com ela para minha casa, da minha casa passava na igreja, já não chegava tão cedo no culto, sentava lá no fundo, não queria oportunidade, tal. Ela passou até um tempo comigo nessa rotina da itinerância, só que chegou uma hora que deu uma placada, né? Diminuiu o ritmo. E começamos a brigar, e algumas coisas não se enquadravam. Terminamos, depois de muita insistência, voltamos, e é necessário ter muita maturidade. Se eu tivesse essa maturidade, Felipe, antes eu não tinha dado um murro em ponta de faca, como a gente costuma dizer. O primeiro término foi um sinal de Deus para encerrar aquele ciclo. E quando você não encerra um ciclo e insiste em algo que Deus já decretou que não vai dar certo, que não vai para frente, aí a gente se frustra. Porque Deus, ele nos dá o primeiro aviso. Se nós ultrapassamos o sinal que Deus está nos dando, agora é responsabilidade nossa. E a gente não pode culpar a Deus de que coisas aconteceram por insistência e teimosia nossa. Esse é o nosso defeito, né? Deus fala pra gente não fazer, a gente faz, e quando dá errado, a gente precisa culpabilizar alguém. E geralmente o culpado é Deus, que não me tirou daquela situação, que não fez. Como a gente vê com o povo de Israel no livro dos Juízes. Eles pecam, e porque pecam vem o problema, e perguntam a Deus por que o problema veio. E não tem a capacidade de admitir que sabe o porquê aquilo está acontecendo. E após o primeiro término, nós voltamos, e depois que nós voltamos, eu comecei a descobrir a traição. E a traição, o problema dela é que ela sempre virá de quem você menos espera. Parece muito jargão isso daqui, mas é de fato a palavra. José não esperava que o que acontecesse fosse a partir dos seus irmãos. Cara, de quem tem o sangue dele. E os discípulos não imaginavam que o traidor seria Judas, porque Judas era o único que não tinha padrão de comportamento. Sim. Judas era o mais inteligente deles, era o cara das finanças. Então, todos ficaram chocados quando a traição parte de Judas. Então, você nunca está preparado para uma traição, e como você reage depois que ela vem é o que determina como você vai superar a traição que você viveu. Meu Deus. Eu lembro que eu fiquei em estado de choque. Eu assimilei muito rápido o que aconteceu. Eu aceitei o que aconteceu. Só que eu voltei para minha casa naquele dia, e um apóstolo muito amigo meu me ligou e falou, passando aqui só para confirmar a agenda, você vai vir pregar aqui hoje? Eu falei, não, hoje eu não vou porque eu não estou me sentindo muito bem disposto. Ele, não, ok, você não está bem, melhoras. E de fato você não estava bem, ou você
simplesmente não queria? Não, eu não estava bem. Aham. Eu estava me enganando, fingindo que eu estava bem. Entendi. Eu coloquei na minha cabeça, não, você tá bem, só não vai hoje porque você não tá muito disposto, você tá meio sem pique para pregar, você não vai conseguir ler o esboço, você vai se perder nas palavras. E depois daquele dia, outros pastores continuaram mandando mensagem. Tudo certo para hoje? Não, hoje eu não vou porque eu também não tô muito bem disposto. Aí eu comecei a repartir as minhas agendas e eu mandava cada um dos meus discípulos num lugar. Você vai para tal lugar, você para tal lugar, você para tal lugar. E eu parei de pregar. Eu não queria mais pregar a palavra. Em momento nenhum pensei em sair da igreja. Eu só não queria mais pregar a palavra. Eu cancelava as agendas, eu não marcava as agendas. Quando com muita insistência alguém me convencia a marcar, eu marcava e chegava no dia eu mandava outra pessoa, ou eu inventava uma desculpa extremamente mirabolante para desmarcar o compromisso, porque eu não me via mais pregando a palavra. Eu achava que o meu ministério tinha perdido o propósito. Eu não tenho o que fazer, eu estou perdendo meu tempo aqui, entendeu? Eu acreditava que se eu continuasse na igreja, ouvindo a palavra, crendo em Deus, crente no Senhor, eu só queria a minha salvação, eu não queria mais exercer ministério, porque foi o ministério que me apresentou ela. E para mim o ministério era a razão do meu problema. Era o gatilho. Foi um gatilho. Foi algo que eu tratei na terapia, isso é muito importante. Eu precisava conversar, eu desabafei isso, a doutora constatou isso, que pregar para mim era um gatilho, porque me lembrava ela, porque ela ia comigo, ela marcava as minhas agendas, ela levava a minha Bíblia, e então aquilo me remetia a uma memória péssima. Era horrível viver aquela situação de novo. Todas as vezes que eu chegava perto da minha Bíblia para ler, eu revivia aquele momento. Porque ela me perguntava, qual mensagem você vai pregar hoje? Posso ver seu esboço? E aquilo eu revisitava uma área do meu passado que eu não queria mexer. E aquilo começou a me consumir por dentro. Eu perdi o apetite. Eu não conseguia comer. Eu tentava, de verdade, eu tentava e não comia. Eu pedia uma pizza e ficava em cima da mesa, eu não descia. Eu ia com os meninos pro sushi bar, pedia uma barca de sushi, comia uma peça e voltava, não ia no meu estômago. Eu só conseguia beber água e café, que era o que dava pra beber lá na empresa. Eu bebia água e café. Em um mês, eu emagreci quase 30 quilos. Eu perdi 18 quilos em uma semana. Nossa. E eu desenvolvi um começo de bulimia. Pra quem não sabe a diferença, a anorexia é quando a pessoa força colocar comida pra fora. A bulimia é quando é natural. Quando você não tá forçando. Simplesmente você colocou alguma coisa na boca, volta. E muita coisa que eu conseguia comer hoje eu não consigo. Coisas que eu não conseguia comer hoje eu consigo. Mas foi toda uma readaptação. E nesse processo meu de bulimia, eu emagrecendo. O médico falou pra mim que eu tava correndo risco de ter um começo de anemia, porque eu não tinha nutriente, não ingeria proteína, eu não tava me alimentando direito. Pra glória de Deus, eu não desenvolvi esse começo de anemia. E os meus amigos olhavam pra mim e não me reconheciam mais. A minha mãe tentava falar comigo e eu dava uma desculpa, eu não perguntava. E minha mãe fala pra mim que ela chegou um tempo que ela não me perguntava porque ela tinha medo do que eu ia falar pra ela. De fato, descobri que tinha acontecido alguma coisa. Mas qual é o ponto? Nesse período, dentro desse cenário, você já conseguia olhar e falar, cara, eu tô mal, eu tô depressivo, é por conta disso aqui. Você sabia já o que estava acontecendo ou só tô conseguindo comer? Eu achava que era um desânimo. Não, eu tô desanimado. Não sei, eu pensei em 1 milhão de outras coisas, mas eu nunca imaginei que eu tinha desenvolvido uma depressão. Eu sei que foi um período da minha vida que eu comecei a olhar para o mundo, olhar para as pessoas e não acreditar mais que pessoas pudessem de fato estar ao lado de outras pessoas, a não acreditar que amizades verdadeiras existiam. Eu comecei a duvidar de tudo, porque uma pessoa não honrou um voto de confiança que eu dei, eu coloquei a culpa em todas as outras. Eu fiquei recluso, eu não queria conversar com os meus discípulos, eu não queria ver ninguém, eu iria para a igreja e infelizmente eu tinha que olhar para a cara das pessoas, mas eu torcia para o culto acabar rápido, para eu voltar para minha casa. Eu fiquei quase um workaholic, eu ia para o trabalho, eu queria ficar no trabalho. O meu horário de entrada era às 9 da manhã, eu ia para o trabalho às 7 horas da manhã, para ficar conversando com o pessoal lá. Às 9 começava a trabalhar, meu horário de saída do trabalho era às 3, eu ficava até às 5, porque eu queria ficar lá mais tempo, porque eu não queria voltar para casa. Por quê? Porque saindo do ambiente onde eu trabalhava, do ambiente onde eu estava fluindo,
Porque eu cheguei no ponto da minha vida que eu pensei que o ministério foi meu maior fracasso, que lá eu era inútil. Como na empresa eu era útil, eu não queria sair da empresa. E porque se eu saísse da empresa e voltasse para minha casa, eu ia ficar com a pior pessoa do mundo, comigo mesmo, sozinho com os meus pensamentos. Era tudo que eu não queria. E eu fiquei nesse ativismo, parecia que 24 horas no dia não era suficiente. Eu queria ficar na empresa, eu queria ficar no trabalho, eu queria focar naquilo, eu queria estar onde aparentemente eu estava sendo útil, onde eu estava sendo produtivo, onde eu não tinha fracassado, onde eu não tinha errado. E eu já chegava em casa estourando na hora de ir pra igreja. Então era só tomar um banho, trocar de roupa e descer pro culto, só para que as pessoas não achassem que eu estava desviado. Eu queria, a todo custo, manter uma aparência. Mostrar que estava tudo bem. E esse é um grande problema. Eu acho que, principalmente pessoas que são cristãs, e a gente vê isso de forma estatística, elas demoram tanto para descobrir um problema como esse, como uma síndrome de pânico ou uma depressão, porque não aceitam que homens de Deus também podem ficar mal. Homens de Deus também podem sofrer coisas que são, de fato, sentimentais, que são emocionais. E parece que a gente esquece do Elias, né? Que ora para cair fogo do céu, que ora para não chover e daqui a pouco tá dentro de uma caverna falando que quer morrer. Que até essas pessoas, até os homens de Deus, tem emoções. A gente quer maquiar, pintar uma ideia de que a gente é um super crente que a gente, de fato, não é. Inatingível. Exato, exato. E como foi esse processo? Como você passou por isso? Eu tenho uma plena convicção de que Deus permitiu, obviamente que eu não quero entrar no mérito teológico, nós sabemos que existe a vontade plena e a vontade permissiva de Deus. A vontade plena de Deus é a vontade dele sobre nós. A vontade permissiva é aquilo que a gente quer e Deus permite só para você ver que a sua vontade não é tão boa quanto a dele. Como está em Isaías, os meus caminhos mais altos que os teus caminhos, os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Eu acredito muito nisso, que tem coisas que Deus permite e tem coisas que Deus quer que aconteça. Deus me permitiu passar por esse momento para eu entender quem era Deus. Porque, voltando ao início, lar cristão, batizado com o Espírito Santo muito novo, pregando muito novo, versado em teologia muito novo, tudo muito novo, eu achava que eu era inabalável na fé. Tipo assim, todas as bases fundamentais, eu passei por tudo isso, batizado com o Espírito Santo, já estava pregando, formado em teologia, nunca desviei, enchi a boca para falar que nunca tinha saído da igreja, que nunca bebi, que nunca fumei, que nunca fui para balada, que nunca fui para uma festa, e eu achava que esses eram todos os meus méritos. Eu exibia isso como medalhas do meu peito. É aquela grande dificuldade do não sair da igreja, mas não perceber que a igreja saiu de mim. Exatamente, eu não queria perder o ambiente. Eu não saía da igreja para não perder o ambiente. Eu estava lá religiosamente todos os cultos. E eu não sentia absolutamente nada. E foi quando eu me vi como as pessoas do mundo. Porque a gente vai conversar com os nossos amigos do mundo, eles falam, eu tô na balada, eu tô na festa, eu tô fazendo coisas erradas, e quando eu chego em casa eu me sinto vazio. Eu cheguei num ponto de que eu estava na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, ouvindo a palavra, dando até glória a Deus, cantando os louvores, mas eu me sentia vazio. A mesma coisa que alguém do mundo sentia, eu sentia dentro da igreja. E o esforço era só para não perder aquilo, para manter aquela aparência. Porque ninguém nunca ia me acusar de estar desviado. Eu só não queria dar o gosto para alguém desfazer o personagem que eu demorei tantos anos para construir. E isso me lembra uma coisa, inclusive, que sempre mexe comigo, né? Quando a gente pesa na balança quem foi Saul e quem foi Davi, os erros que Davi cometeu e os erros que Saul cometeu antes de ser rejeitado por Deus, quem pecou mais? Com certeza foi Quais Davi. foram os pecados mais graves, né? Davi pecou diametralmente mais que Saul. Tomou a mulher de um rapaz, mandou matar esse homem, e Davi é o homem segundo o coração de Deus e Saul é o rei que Deus rejeitou. E qual é a diferença entre o Saul e o Davi? É que o Saul, quando peca, ele quer fazer um sacrifício e falar para Samuel, Samuel, me unge de novo diante do povo para que o povo não veja, não perceba que o Espírito Santo se retirou de mim, que eu pequei. Davi, quando ele peca, ele se ajoelha diante de Deus e escreve o Salmo 51. Porque Davi não estava preocupado em perder o trono, a aparência, as coisas. Davi só tinha uma preocupação: não retires de mim o seu espírito. Eu já tinha
perdido o fôlego. Eu não queria pregar. Eu escondia os meus diplomas porque eu não queria olhar porque eu estudei. Eu olhava para os meus diplomas, Felipe, e eu falava, eu estudei a minha vida inteira sobre um Deus que me abandonou no momento que eu mais precisei. Nossa. Eu estudei a vida inteira sobre um Deus que não me livrou desse momento ruim. Porque eu coloquei a culpa nele. Então a questão não era não acredito mais em Deus. Eu acredito em Deus, mas Deus não é bom. Eu era assim. Eu Porque se acreditava. ele fosse bom... Não tinha acontecido isso comigo. E aquilo reforçou a minha crença em Deus. Não, eu acredito em Deus. Eu sei que Deus é bom porque eu vi o que Deus fez na minha casa, eu vi o que Deus fez na minha família, eu vi o que Deus fez com tantos amigos meus. Eu falava, Deus é bom, só não é bom pra mim. Ele é Deus, mas eu tinha dificuldade de vê-lo como o meu Deus. E eu fui para um culto num domingo e das poucas vezes que minha mãe conversou comigo nesse período, porque eu imagino o quão difícil foi para ela, minha mãe ela se assustou um dia que eu saí do banheiro com a toalha amarrada na cintura e eu tava esquelético. Assim, magro num nível assustador. Se a gente tivesse se programado, eu tinha... Trago a foto. Colocado essa imagem aqui. E provavelmente na edição vai aparecer essa imagem aqui em algum lugar. Nosso produtor Antônio é o cinegrafista da NASA. É um cara incrível. E eu estava saindo para ir pro culto. Sabe? Era culto de domingo. Como manda o figurino. Terno, gravata. Terno e gravata. Aquela... A gente tem a Bíblia de estudar, a mais surradinha, aquela Bíblia que a gente dava para pregar. A mais bonita. A Bíblia, bonitinho, relógio no pulso, anelzão no dedo, cabelo muito bem arrumado. Eu vou pro culto. Para ouvir uma palavra? Para falar com Deus? Não, porque é domingo. É dia de ir pro culto. E você pode faltar em qualquer culto da semana. Se faltou no culto de domingo, você tá desviado. Eu tinha esse problema. Eu não posso transparecer que eu tô mal. Quando eu tô saindo pra ir pra igreja, minha mãe falou algo que, quando ela falou pra mim, eu recebi aquilo como uma afronta, Felipe. Eu recebi aquilo, eu fiquei com tanta ira, não com ira da minha mãe, mas com ira do que ela falou. Ela falou que esse culto seja uma bênção, que Deus fale com você. Nossa. E aquilo pra você foi uma afronta. Felipe, aquilo me doeu tanto. Aquilo me deu uma agonia, e eu sentia a minha pressão subindo, e um calor dentro do meu corpo, uma raiva. Meu Deus, não vai falar comigo nesse culto. Eu não aceito Deus falar comigo. Eu não quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus me deixe em paz. Eu quero que Deus me esqueça. Eu cheguei a um período da minha vida que eu não aceitava profecia. A pessoa vinha falar, assim diz o Senhor. Eu falava, irmã, não leva mal, eu não quero saber. Guarda pra você. Não perguntei nada pra você. E pro pessoal entender, a gente tá falando de um processo que foram de semanas, meses? 8 meses. 8 meses. 8 meses. E pessoas iam, Deus mandou orar por você, então ora da sua casa. Você não vai colocar a mão em mim. Eu fiquei nesse nível. Cheguei nesse culto, falei, Senhor, eu não quero que ninguém venha falar comigo na igreja. Eu não quero que ninguém olhe pra minha cara. Eu vou entrar e eu vou sair e é só mais um dia. É só mais um domingo. Esqueceu que Deus costuma se revelar em dias extremamente comuns. E eu fui pra esse culto de domingo. Quando eu entrei na igreja, nem o porteiro me deu a paz do Senhor. Parecia que eu estava invisível na igreja, Felipe. Eu cheguei, eu sentava no altar, eu cheguei, sentei no altar e fiquei lá. Hino da harpa. Quando começou a cantar o primeiro hino da harpa, eu comecei a chorar. E eu chorava copiosamente, desesperadamente. Você lembra qual era o hino? Da harpa, não. Só que chegou um momento do culto que era como se Deus tivesse falado, agora é pra você o culto. Meu Deus. Ministério de louvor. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Mocidade, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Chamaram um irmão pra cantar, esse irmão chamou a mulher dele. Deus, tu conhece o meu interior, também vê toda a minha dor. Meu Deus. Chamou o departamento Kids da igreja pra cantar. Eu falei, daí não vai ser nada. Eles cantaram Você Estava Ali do Raiz Coral, que uma parte da música fala... vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir, está escuro e faz frio e as minhas forças eu perdi. Meu Deus. Os que eu amava partiram e meu caminho perdeu sentido, mas ao chorar no escuro eu percebi, havia alguém ali. Meu Deus estava ali.
Glória a Já Deus. nasceu outro dia, eu posso levantar e viver. Glória a Deus. Descobri seu sorriso e encontrei motivos pro meu. Na fraqueza eu achei tua força, no vazio eu achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas descobri, havia alguém ali, o meu Deus estava ali. Felipe, mas eu chorava tanto nesse culto, eu falava, por que ninguém vem aqui me dar um abraço? E Deus falou pra mim, porque você falou que não queria. Nossa. Você não falou na sua casa que você não queria? Quando foi passar pra palavra, eu desci do altar, peguei minhas coisas e fui embora. Não escutei a palavra naquele dia, voltei pra minha casa e fui trabalhar naquele dia com tudo que eu tinha vivido na cabeça. Chegou segunda-feira à noite. 2 amigos me ligaram. Vamos para um culto? Falei, vamos para um culto. Aonde? Missão Mundial Graça e Paz. A igreja onde tudo começou. A igreja onde eu tive meu primeiro encontro com Deus, a igreja onde eu vi o mover do Espírito Santo, a igreja onde eu vi o maior profeta que eu já tinha conhecido pregar a palavra pela primeira vez. E as segundas era o pastor André Silva que pregava. Todas as segundas era o pastor André, e a igreja tinha acabado de... Pastor André, queremos você no nosso podcast. e aquela segunda-feira específica, a igreja tinha se mudado, porque a nossa igreja ela estava na Galeria Borba Gato e foi para Vila das Belezas. Então ia ser o primeiro culto de segunda que o pastor André ia pregar na Vila das Belezas. Então a igreja estava hiper mega lotada. A igreja de Vila das Belezas cabia 1.000 pessoas. Eu lembro que naquele culto tinha exatamente 997 pessoas. Porque só tinha 3 cadeiras para completar as 1.000 e chegou eu e mais 2 pessoas. Nossa. Nas últimas cadeiras do fundo da igreja. Eu sentei ali e o louvor da Missão Mundial Graça e Paz é incrível. E aquele louvor subindo. E eu senti uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Naquele lugar. Eu senti uma alegria num culto que eu não precisava trabalhar. Num culto que eu não precisava servir. Num culto numa igreja... Não precisava sentar no altar. Tá entendendo? E eu senti uma alegria tão grande. E sabe, uma paz na minha alma que eu não sentia. Eu não tinha paz, Felipe. Eu não dormia à noite. Eu cochilava só. Eu escutava o diabo falando que ia me matar. Meu Deus. E naquele culto eu senti uma paz, uma alegria. O pastor André ministrando daquele jeito que só ele ministra. Uhum. Que a pregação do pastor André, você ri, você chora, você grita, você pula, você vibra. E no meio da ministração, o pastor André desce do altar. Ele caminha até o final da igreja. Fala, você. Quando eu fiquei de pé, eu sentia meu corpo tremendo, Felipe. Eu sentia a minha alma se descolando do meu corpo, porque eu não sabia se eu estava na terra, se eu estava em outro lugar. E ele falou assim, diz o Senhor, você depositou a sua confiança e você depositou o seu amor em alguém que não merecia. Meu Deus. E você colocou uma pessoa num lugar que era meu. Nossa. E isso te custou tudo. Seus sonhos, suas aspirações, o seu ministério. Ele falou o nome do meu médico, ele falou o remédio que eu tomava. Meu Deus. Puramente Deus tomando ele profecia. E ele falou assim, para você saber que é Deus que fala com você hoje. Hoje Deus está te devolvendo aquilo que Satanás tentou roubar de você. Quando ele colocou a mão em mim, eu caí no chão e eu não sentia mais meu corpo. Meu Deus. E eu naquele lugar, eu só senti um fogo de Deus no meu espírito. E caído, eu não conseguia levantar. Parecia que meu corpo estava travado no chão. E eu sei que ele chamou os meus 2 amigos que tinham me levado para esse culto. E ele falou assim, coloca ele de pé. Quando eu levantei de pé, eu voltei orando em línguas, que havia 8 meses que eu não sabia o que era orar em línguas. Desde quando tudo aconteceu. E Deus falou para mim no meu espírito, falou, hoje eu estou te devolvendo o seu ministério. Glória a Deus. Fui para casa, na terça-feira, às 9 horas da manhã, o mesmo apóstolo que tinha me ligado no dia que eu decidi que ia parar de pregar. A primeira vez. A primeira vez. Ele me ligou. Vem pregar aqui hoje? Eu falei, vou! Depois daquele dia, foi um ano de retomada para mim. Foi uma retomada profética, porque voltou tudo de uma vez. Uhum. Voltaram as minhas agendas, os meus discípulos voltaram, o Rema começou a andar, e tudo começou a acontecer de novo. E era Deus dizendo, eu vou te dar a oportunidade de construir tudo de novo, de fazer mais uma vez. Glória a Deus. Eu acho muito incrível quando você fala sobre Neemias, que o mais difícil não é construir, porque construir é do zero, não tem nada. Você tem um plano e um sonho. Uhum. Reconstruir é complicado. Porque primeiro, para reconstruir, você tem que
atestar, você tem que admitir, você tem que aceitar que alguma coisa foi destruída. E não só isso, mas o grande problema da reconstrução é que não dá para reconstruir sem antes limpar aquilo que foi derrubado, aquilo que foi destruído. E o nosso grande problema não é a reconstrução, é limpar o que foi destruído, porque é aí que dói. Porque a gente tem que mexer em feridas que a gente escolhe guardar, a gente tem que mexer em problemas que a gente finge que não existiam mais, e quando a gente vai reconstruir, a gente precisa mexer em todas essas coisas. E depois disso, eu fui conversar com o bispo Paulo Moura e eu falei pra ele, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Ele falou, pronto, você vai ficar aqui. Você tá em casa. Você tá em casa. Me adotou, me escutava. E é muito importante ter um pastor. É muito importante você ser mentoreado, você ser pastoreado, você ser discipulado por alguém, mas alguém que você admira. Eu tive a honra de ser ovelha, de ser pastoreado, de ser discipulado por um dos pregadores mais influentes da nossa nação. Um cara que parou de Deus Missionários da Última Hora, que fazia as vigílias mais impactantes de São Paulo, na Zona Sul. E ele me ouviu. Ele me deu todas as ferramentas para essa reconstrução que Deus estava fazendo. Ele acreditou no meu ministério quando eu tinha desacreditado do meu ministério. E eu acho que o ponto do pastorado, do pastoreio, é exatamente isso. Principalmente para quem tem ministério, quem sai, a gente que está na itinerância, você precisa de uma pessoa não só que pegue na sua mão e que te aponte o caminho, que fale que você está indo muito bem, que a sua mensagem está incrível, mas o verdadeiro pastoreio são nessas situações que a gente está perdido, que não sabe o que fazer e tem alguém para sentar do nosso lado e nos ajudar a ficar de pé. Ou não só isso, quando nós também estamos perdidos em nós mesmos, achando que a gente já é autossuficiente, que a gente já é bom demais, que não precisa mais de ninguém, ter alguém para puxar a rédea, para nos colocar de volta no lugar e falar, não é assim, não é bem por aí. Porque ovelha que não tem pastor é a ovelha que fica perdida, que qualquer lobo pega, que qualquer lobo maltrata. Desorientado. É. E foi fundamental para mim esses anos que eu tive a oportunidade de um discipulado direto, de uma formação direta com ele. Ele tirou muitas convicções que eu tinha, ele me ensinou, ele me deu parâmetro, ele falava, olha, faça isso, não faça aquilo. Ele, quando viajou para os Estados Unidos, ele deixou a igreja 10 segundas-feiras na minha mão. Eu peguei um culto que era o André que pregava. E teve uma pessoa que falou pra mim, você sabe que não vai dar certo. Você sabe que ali a segunda-feira só o André pregando que vai ser bom. E foi quando Deus me deu a oportunidade de ascensão dentro do meu ministério, pregando num culto que já estava consolidado. E ele foi quem me deu meu passaporte de presente. Ele falou, não, eu faço todo o trâmite pra você. Pagou meu passaporte. Ele me incentivava, não para. Você lembra disso? Ele me ligava todo santo dia pra falar nada. Enche até o saco. Você tá bem? Ele já me ligou pra... Ele era flamenguista roxo e me ligava pra zoar o Flamengo jogando com Palmeiras. Ele era meu pastor além do eu estar dentro da igreja. Ele era meu pastor lá fora. Ele foi um pai pra mim. E isso foi em qual ano que você voltou pra missão? Eu voltei pra missão. Eu não vou saber o ano exato, eu lembro que eu tinha 18 para 19 anos. E com 18 para 19 anos Não, você... 19 para 20. 19 para 20 você volta pra missão. E infelizmente no ano de 2022 ou 2021? Eu creio que foi em 2021. Infelizmente no ano de 2021, esse pai na fé que cuidou de você tanto, que te acolheu de volta, que te ajudou talvez em um dos períodos mais complicados da sua vida, que foi de fato nesse período que você estava reconstruindo não só o seu ministério, quanto a sua vida pessoal. Em 2021 nós perdemos o bispo Paulo Moura. Como foi isso para você? Como foi passar por todo esse processo? Felipe, eu acredito muito no que Deus fala, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não vai volta vazia. Eu lembro muito especificamente no meu espírito que quando Deus me permitiu recuperar daquela depressão, Deus falou no meu espírito que eu nunca mais sentiria aquilo. Deus falou no meu espírito, isso nunca mais vai te atormentar. Porque eu conheço pastores que são psicólogos, psiquiatras, terapeutas, e infelizmente todos eles dizem isso, que a depressão não tem cura, ela tem tratamento, que a pessoa nunca está livre 100%, que ela nunca está... Eu posso afirmar, eu estou curado disso. Glória a Deus.
Quando isso aconteceu, o medo de todo mundo... Eu lembro você falando isso pra mim, todos os meus amigos, era o David vai surtar. Uhum. O David, ele vai acontecer alguma coisa, ele vai desviar. Eu lembro que quando ele voltou dos Estados Unidos, lá ele teve um problema de saúde, veio pro Brasil e não conseguiu pisar na nossa igreja. Eu tenho o último áudio que ele me mandou até hoje, um áudio me abençoando, falando, vai lá, prega, Deus é contigo, você é homem de Deus, você é meu amigo. E ele foi de casa, do aeroporto para casa, de casa ele foi para o hospital, ficou, se eu não me engano, 67 dias internado e aprove a Deus recolheu o espírito dele. E eu lembro que naquele dia o diabo falou para mim, morreu o seu profeta, morreram seus sonhos. Meu Deus. Acabou. Por quê? Eu entrei num conflito muito grande porque eu comecei a pesar a minha vida de um prato da balança e colocar na balança do outro prato a sua vida, a vida do Lucas, a vida dos nossos outros amigos, porque eu comecei a ter uma crise dentro do meu interior. Eu falei, um dia eu vou casar e meu pastor não vai fazer meu casamento. No sentido de porque pra mim é tão mais difícil. Entendeu? Eu falei, um dia eu vou ser pai e ele não vai apresentar o meu filho, porque eu vi ele apresentando tantas crianças da igreja, eu falei, o meu filho ele não vai apresentar, o meu casamento ele não vai fazer, na minha formatura ele não vai estar. Ele me preparou durante anos para ser pastor e ele não ia me ordenar pastor. Eu não ia receber o óleo de unção das mãos dele. Então, naquele momento, eu falei, eu não quero ser pastor. Eu não quero, porque o meu espelho sumiu. Eu perdi minha maior referência. E eu lembro nitidamente que Deus falou para mim, ele foi, mas tudo que ele profetizou sobre você está acontecendo. Glória a Deus. Porque quando um profeta se vai, as palavras que Deus usou ele para liberar não se vão junto com ele. Palavras não têm data de validade. E eu lembro que eu fiquei uns dias muito mal, eu queria sair do ministério, mas eu não precisei de ninguém ir lá falar para mim, não, levanta, vai ficar tudo bem. Eu estava debaixo de uma palavra, isso nunca mais vai me derrubar. Glória a Deus. E eu tive força para continuar no ministério. E no dia da minha ordenação de pastor, eu fui ordenado com o talite dele. Eu lembro que aquilo meu Deus, foi tanta coisa e foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. A minha luta diária é para honrar o legado dele e fazer valer o que ele depositou sobre mim. Porque ele acreditou em mim quando ninguém acreditou em mim. David, eu olho para a sua história e a gente que se conhece um pouquinho mais, eu vejo tantas coisas que você passou, processos que você enfrentou. Ontem à noite nós estávamos juntos conversando e processos que você tem enfrentado nesse momento. E eu olho de forma retrospectiva e eu me imagino você olhando para isso, para esse passado, para tantos processos. E talvez tem pessoas que estão nos escutando agora que podem não estar vivendo exatamente a mesma coisa, mas estão olhando para a sua história e tendo o mesmo sentimento. Por que comigo? Por que Deus permitiu isso comigo? Se Deus é bom com tantas pessoas, por que comigo parece que Deus não é bom? E por isso eu queria te perguntar duas coisas. Primeira coisa, o que isso te ensinou? Que eu acho que tudo que Deus nos faz passar nos ensina alguma coisa. E a segunda coisa, a resposta para a pergunta para essas pessoas. Por que você acha que Deus permitiu e permite tudo isso? O livro de Jó, quando nós estudamos teologia, o livro de Jó, ele tem a função de ser o livro que explica o porquê sofre o justo. E eu lembro que Deus, muito nitidamente no meu espírito, falou para mim, depois que eu passei por tudo isso, ele disse, o que não te matou, te deu um testemunho. Deus permite que passemos por determinadas coisas para que nós sejamos fortalecimento para outras, dizendo, obviamente que não dá para mensurar a luta de um, o problema do outro, não obstante a isso, que ninguém passou o que já passou, já enterrou 10 filhos de uma vez. Mas todo problema é grande para quem tá nele. Exatamente. Só sabe o tamanho da ferida quem tá chorando em cima dela. É. Então, Deus falava para mim, se isso não te matou, Deus te deu um testemunho, e você vai usar esse testemunho para curar outras pessoas, que vão curar outras pessoas. Quantas vezes
a gente não teve 1/3 do que Jó passou. Você falou, meu Deus, eu tô sendo provado igual Jó. Então, já que você tem essa ideia de romantizar a história de Jó e de ficar fazendo drama com a história de Jó, se Jó passou, manter-se de pé, fiel, você também pode. Meu Deus. Deus falou comigo, falou, isso te deu um testemunho, isso forjou o seu caráter. Imagina passar uma sucessão de várias coisas e não olhar para trás, porque para trás não tem nada. Entendeu? Foi, é para frente. Meu Deus. E é incrível, né? Porque tão pouco tempo depois de talvez uma das maiores dores da sua vida, a partida do seu bispo, que foi um pai na fé, um segundo pai para você, você estava sendo ordenado a pastor na igreja que ele pastoreava. E isso me lembra o título de um livro do pastor Wanderson Álvaro, que ele fala que fase... Wanderson Álvaro, queremos você no nosso queremos podcast. você no nosso podcast também. Ele fala que fase não é fim. O nosso problema é que, enquanto nós estamos dentro de uma luta, a gente acha que não existe salvação para aquela luta e por isso pensamos que aquele é o nosso fim. Mas não existe nenhuma fase que seja tão boa que não vai acabar e nenhuma fase que seja tão ruim que ela não vai acabar. Glória a Deus. Deus, ele sempre tem um novo começo. Deus, ele sempre tem algo novo. Eu me identifico muito com a história de Pedro, né? Jesus fala que alguém dali iria negá-lo, dos 12 discípulos que estavam com ele. Pedro é o primeiro que se levanta na mesa e diz, eu não sei eles, mas eu não nego o Senhor. Corta a cena, tá Pedro negando 3 vezes, exatamente como Jesus tinha dito. Quando Pedro percebe o que ele fez, o texto diz que ele se lembrou das palavras de Jesus e se entristeceu de forma profunda. Por quê? Porque Pedro achou que para ele era o fim. Jesus ressuscita, aparece a primeira vez e não fala nada com Pedro. Jesus ressuscita, aparece a segunda vez e não fala nada com Pedro. Na terceira, Pedro disse, realmente, ele falou que eu ia fazer, eu disse que não negaria, eu neguei, ele não quer mais nada comigo. A minha história terminou aqui. Só que a graça do evangelho é que Jesus aparece uma terceira vez para perguntar, Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você tem certeza? Amo. Pedro, você tem certeza disso? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não só restaurou o lugar onde Pedro estava, como entregou para Pedro um ministério. O lugar onde Pedro achou que seria o seu fim, o seu lugar de desistência, foi o lugar onde Jesus resolveu entregar um ministério para ele de novo. O que eu acho mais interessante na história de Pedro é que pós-queda, e Jesus ele dá uma segunda chance a Pedro, porque o nosso Deus é um Deus especialista em dar segundas chances, principalmente para quem não merece. Não de nós merece, porque isso é graça, isso não é mérito. Ele diz, Pedro, tu me amas, então porque tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, Deus. Continue fazendo, independente das pessoas. Façam por causa do que eu estou depositando sobre você. Meu Deus. Porque tu me amas e eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. E quando eu parei, naqueles 8 meses, Felipe, por incrível que pareça, quando eu voltei no mesmo ritmo, como se aqueles 8 meses não tivessem acontecido. Sabe, eu não precisei me readaptar. Diferente da pandemia. Você lembra, a gente conversou na pandemia, que a gente não lembrava como que pregava. A gente não tinha os links das mensagens. Meu Deus, por que eu falo isso? Aonde que entra essa aplicação do texto? Relendo todos os esboços. Para tentar lembrar como que a gente pregava. Porque a gente passou quase 2 anos trancado, sem poder sair de casa. E eu fiquei 8 meses sem pregar na Bíblia, para fazer nada nesse período que eu enfrentei a depressão. E quando eu voltei, parecia que não tinha acontecido nada. Glória a Deus. Eu voltei com o mesmo fôlego. Como se o Senhor só tivesse te colocado ali para te ensinar alguma coisa e depois te tirado dali falando... Agora... Dizia Billy Graham que o deserto ensina 3 coisas. Quem sou eu, quem está comigo e quem é Deus. Nossa. Enquanto eu não aprender alguma coisa no lugar onde eu não estou apto para sair de lá. Então eu acho que Deus me tirou daquele lugar, porque o que eu tinha para aprender naquele lugar eu tinha aprendido. No período do meu casamento, uma coisa que eu e a Larissa nós conversávamos muito é que Deus só nos leva para a próxima fase quando a gente aprende a lição da fase que nós estamos. Uau. Então, existem pessoas que estão tão preocupadas em romper e pouco preocupadas em aprender. E por isso que tentam romper coisas que nunca mudam. Ficam insistindo em coisas que permanecem da mesma forma. É porque Deus está tentando nos ensinar uma lição que nós ainda não aprendemos. E, Pastor David, encaminhando para o final... sua história é maravilhosa, você saiu de um período de depressão para pastorado de forma muito relevante e talvez existem pessoas que estão nos ouvindo, que estão em alguma fase da sua vida,
ou enfrentando períodos de depressão como você viveu, ou perderam alguém como você perdeu, e estão pensando em desistir. E como nós estamos no Propheticast, e como você sempre diz, no mundo espiritual, palavras deixam de ser palavras e se tornam decretos, eu queria que você liberasse uma palavra sobre a vida dessas pessoas, e eu queria terminar esse podcast de uma forma diferente. Depois que você liberar essa palavra sobre essas pessoas, eu gostaria que nós orássemos por elas, e independente de quando ela assista, com quem ela assista, onde ela assista, tenho certeza que Deus irá tocar alguém. Queridos, a palavra que o Senhor coloca no meu coração é: em nome de Jesus, ame a Deus acima de todas as coisas. Busque a Deus sobre todas as coisas. E espere em Deus. Deposite nele todas as suas expectativas. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. Então, o renovar da força vem do esperar em Deus e do estar em Deus. Que em nome de Jesus, a minha geração se mantenha de pé para Deus, com Deus e em Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, em nome Nós não de sabemos Jesus. quem vai ver esse vídeo, quando vai ver esse vídeo, mas nós cremos que Tu és um Deus poderoso que livra de toda a depressão, de toda a síndrome do pânico, de todo sentimento de impossibilidade, de todo sentimento de exclusão, de que essa pessoa não é amada, de que essa pessoa não é benquista, de que essa pessoa não é querida, mas nós cremos num amor sacrificial, na cruz do Calvário, num sangue vertido, que fará essa pessoa entender que ela é amada e que Deus tem um plano maior e melhor para a vida dela. Alcança essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor David, obrigado. A mesa é grande, não sei se alcança. Obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Queridos, esse foi o segundo episódio do Propheticast, do Conhecendo os Seus Hosts com o pastor David Oliveira. Nós estaremos aqui toda semana, uma vez por semana, trazendo alguém que libere uma palavra sobre o seu coração, que edifique a sua alma. Então, esteja conosco aqui. Não se esquece, clica aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, nos acompanhe, que eu tenho certeza que será bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.